Olá, alunos, sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática. Eu sou o professor José de Oliveira e o nosso assunto hoje é sobre coeficiente angular da reta. Então preste atenção aí na tela do computador, onde nós estaremos trabalhando em relação a isso. Ok? Eu quero ser bem direto, claro e objetivo. As retas elas podem vir num plano cartesiano em várias posições. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Vamos imaginar uma reta R, certo? E ela pode vir no plano cartesiano, vou desenhar aqui o plano cartesiano, x, y. Essa reta R, ela pode ser paralela, pode vir paralela ao eixo x. No caso, ela vai formar um ângulo alfa, que eu vou chamar de 0 grau. Essa mesma reta poderia vir de outra forma, né? Ela poderia vir uma forma inclinada, formando o ângulo alfa com o eixo x, né? Com o eixo x, e percebam que no caso alfa 0 vai ser menor que alfa e alfa vai ser menor que 90. Uma outra condição é que também ela poderia vir dessa forma. Aqui agora. E eu teria um ângulo alfa. Aqui. Só que esse ângulo alfa, no caso, ele vai ser maior que 90 graus. Ou seja, 90 graus vai ser menor que ele. E ele vai ser menor que 180 graus. E também poderia vir de outra forma. Essa mesma reta R, né? Lembrando que aqui é R. Essa reta poderia vir também paralela ao eixo das ordenadas. Isso aqui vai ter um ângulo alfa, esse ângulo alfa vai ser igual a 90 graus. Então, para achar a tangente, né, desses ângulos, a gente vai chamar a tangente desses ângulos de M, que vai ser chamado de coeficiente angular. A tangente desse ângulo alfa é que vai me dar, no caso, o coeficiente angular dessa reta. Mas percebam que, no caso dessa reta ser aqui paralela ao eixo aqui, no caso, ao eixo das ordenadas, a gente sabe que não existe, não vai existir, né, a tangente de 90. Não vai existir a 90 de 90, né, a tangente de 90. Isso não existe. Então, nesse caso aqui, você tem que prestar bastante atenção, porque não existe a tangente de 90 graus, ok? Fica bastante aí atento a isso aí. Mas existe a tangente de 0, existe a tangente de um ângulo que é maior que 0 e menor que 90, no caso a tangente vai ser positiva, e no caso também da tangente, né, de um ângulo que é maior que 90 e menor que 180, no caso aqui a tangente vai ser negativa, ok? Então fica a dica aí para você. Vamos pôr isso em prática, né? Como é feito isso? Por exemplo, a gente tem a equação da reta aí, a equação geral da reta, e ele quer que você encontre o coeficiente, como ele está pedindo, o coeficiente, perceba, angular da reta. Angular vem de ângulo, só que aqui eu não tenho ângulo, né? Eu tenho aqui a equação geral da reta. Então, lembrando, como é que se escreve a equação geral da reta? Primeiro, ax mais by mais c igual a 0. Essa é a equação. E eu disse que m vai ser o coeficiente angular da reta, que é igual a tangente de alfa. Que isso aqui vai poder ser substituído por m igual a menos a sobre b. Ou seja, você pode substituir a tangente de alfa por menos a sobre b. Então fica mais fácil você tendo a equação geral da reta e substituir, porque aqui você sabe que aqui é a, aqui
é B e aqui é C. Substituindo, então, o coeficiente angular dessa reta vai ser menos 2 sobre menos 1. Então, dividindo aí, né, menos 2 por menos 1 dá 2. Ok? Vamos para o segundo exemplo. O segundo exemplo é uma reta S da mesma forma. Como eu disse que M é igual a tangente de alfa. Então, M é igual a menos A sobre B. Então, basta você substituir o valor de A e o valor de B e encontra. No caso, aqui é AX, aqui é BY e aqui é C. Então, substituindo, você vai ter menos 3. Vamos lá. Deixa eu ajeitar aqui. Então, a gente tem aqui menos 3, né? Sobre 2. Então, está aí o coeficiente angular dessa reta. Ok? Vamos para o terceiro caso. O terceiro caso vai mostrar dois pontos, né? A gente vai determinar por 2 pontos. Então, como a gente fala de tangente, a gente está falando basicamente da formação de um triângulo, né? Retângulo, ok? E, em outras palavras, eu vou usar basicamente a diferença entre as abscissas e as ordenadas, ok? Como assim? Vamos imaginar o seguinte, que eu tenho um ponto A, vou chamar esse ponto A de x0, y0. Eu tenho um ponto B chamado de x e y, certo? Aqui vai ser x inicial, y inicial, x final, y final, ok? Então, observando isso aqui, vamos construir no plano cartesiano como é que vai ficar essa reta. Nesse caso aqui, vamos imaginar uma reta onde eu tenha aqui, eu tenho 2 pontos, né? O ponto A, vou escrever o ponto A aqui. O ponto A eu vou ter o meu x inicial e vou ter o meu y inicial aqui, né? x0, y0. No ponto B, eu vou ter, nesse caso aqui, o meu x final e o meu y final, ok? Percebam que eu vou ter aqui x e x0 e aqui, como vocês podem ver, eu tenho y e y0. Aqui eu vou chamar de delta y e aqui eu chamo de delta x. Então, como eu disse, a tangente, né, o coeficiente angular anteriormente é igual a tangente de alfa. Só que eu quero encontrar um ângulo, esse ângulo aqui, ó. Ele tá aqui, esse ângulo aqui. Esse ângulo que eu quero encontrar, né? Na realidade, eu estou trabalhando com esse ângulo aí. Então, como eu quero a tangente, você perceba que aqui eu tenho um triângulo, né? Se você reparar, eu tenho um triângulo aí, onde eu tenho aqui, ó, essa partezinha aqui, também o meu delta y. Então, isso aqui vai ser igual a delta y sobre delta x. Mas quem é delta y e delta x? É a diferença, a variação. Delta y é y final menos y inicial. Delta x vai ser x final menos x inicial. Então, substituindo, então, o m vai ser quem? Y final menos y inicial, x final menos x inicial. Então, a partir dessa fórmula, eu consigo encontrar o meu coeficiente angular, quando eu tenho 2 pontos. Então, o que eu vou fazer? Vamos substituir.
Mas quem é quem? Então aqui, lembrando, aqui eu tenho x inicial e y inicial. Aqui eu tenho x final e y final. Então vamos lá, substituir. Quem é x, quem é y, y final. Percebam que é 2. Então é 2 menos, da fórmula, quem é inicial? 4. Dividido. Quem é meu x final? Meu x final é 3. Percebam ali que ali é 3. Então 3 menos, que é meu x inicial, menos 5. Então, eu vou ter, vamos lá, eu tenho aqui 2 menos 4, vai ficar menos 2. Perceba, menos com menos dá mais. Então, aqui eu tenho 3 com 5 dá 8. Que simplificando, aqui eu vou ter menos 1/4. Ou seja, o coeficiente angular da reta que passa por esses dois pontos é esse aí. Ok, pessoal? Então, vamos para o próximo exercício. Aliás, ok? Na próxima aula vamos ver em relação à equação reduzida da reta, ok?